O banco de dados AdventureWorks, ele é um banco de dados de exemplo que ele tenta trazer qual que é a realidade de uma empresa para poder fazer com que administradores e as pessoas que estão aprendendo a trabalhar com SQL Server, a fazer queries, a fazer join. Então, são vários exemplos que são criados. Então, a AdventureWorks não é apenas a AdventureWorks, é a simulação de uma empresa chamada AdventureWorks Cycles, que é uma empresa de bicicleta, eles comercializam bicicletas, e ele foi criado pelo Microsoft User Education. É um grupo que criou esse banco de dados e ele é sempre atualizado. O bacana dele é que toda feature que é lançada, se eu não me engano, ele foi lançado no 2005. Sim, no 2005 ele foi lançado. E já no 2008, algumas features foram trazidas, como o FileStream. E dentro desses bancos de dados, dentro desses exemplos que a AdventureWorks traz, a gente consegue fazer os testes das novas features, ver como que se comporta, fazer join, fazer diversas modificações, como se fosse um ambiente real mesmo, como se fosse um ambiente de produção em algo que está acontecendo. Então, a gente tem AdventureWorks para o 2005, para o 2008, para o 2008 R2 e agora para o 2012. Foi lançada a versão para o 2012. A gente tem dois tipos. Um que é OLTP, que é o modelo transacional que a gente conhece, que é do Database Engine. E tem o OLAP, que são queries analíticas, para fazer análise qual que é a diferença? Um, ele vai trabalhar com as tabelas. Um, a gente vai fazer análise das tabelas. E outro é a query em cubos do banco de dados, que vai ficar lá dentro do Analysis Services. Então, tem tanto a base de dados para OLTP, quanto a base de dados DW para fazer esse tipo de acesso. Tem exemplos de reporting services, tem diversos exemplos de diversas funcionalidades, diversas maneiras que a gente consegue acessar esses dados e as próprias features do SQL Server são mostradas a partir dali. Então, aqui é o Codeplex. Codeplex.com é um site da Microsoft que foi criado para poder fazer o hosting de software de código aberto. Então, tem várias ferramentas que a gente vai se referir aqui durante o treinamento, tem outros vídeos que já fizeram referência a isso. E o Codeplex, se a gente procurar aqui, eu abri até uma outra aba porque está um pouco devagar a conexão aqui, é sqlserversamples.codeplex.com, então sqlserversamples.codeplex.com. Se a gente abrir aqui, vai ter todos os samples da Microsoft, todos aqueles arquivos que a gente pode utilizar para ver como que o SQL Server se comporta, para poder aprender um pouco mais sobre as features do SQL Server. Então, eu quero conhecer como que Reporting Services funciona, ou queria saber como uma base do DW de Data Warehousing, ela funciona mesmo. Então, vem aqui, faz o download. Eu, inclusive, baixei do 2012. Se a gente clicar aqui, AdventureWorks for 2012, tem o arquivo do banco de dados mesmo, tem o arquivo do DW, e eu fiz o download dela, tá aqui, ó. Num vídeo anterior eu falei que todo banco de dados tem um arquivo MDF, o arquivo Primary Master Data File, que é o arquivo primário, e um arquivo LDF. Nesse caso, como o banco de dados foi feito shutdown, clean shutdown, eles desatacharam, a gente pode desconsiderar o log. Então, uma vez que eu atachar esse banco de dados aqui de novo no SQL Server, uma vez que eu anexar dentro do SQL Server, vai me aparecer o arquivo de banco de dados de novo, o arquivo de log. Ele vai ser criado, o arquivo de log, para que o banco de dados possa começar a trabalhar. Então, eu vou colocar aqui dentro da minha instância do SQL Server, então dentro de data, Ctrl V, vamos ver se eu consigo colar, beleza. Vou abrir aqui o meu SQL Server e vou atachar esse banco de dados. Dou um botão direito, attach. Será que eu cliquei? Não, não cliquei. Vai me aparecer as propriedades aqui para fazer o attach. Tomara que esse banco de dados esteja tudo bem, eu consiga fazer o attach sem problema nenhum. E ele já vai me passar o caminho do log, a mensagem. Não encontrei um log para esse banco de dados. E ele vai me trazer os detalhes para esse banco de dados. Então, por exemplo, eu tenho o nome do banco de dados, attach as, então eu consigo mudar o nome do banco de dados já aqui. E eu vou criar tlog do arquivo AdventureWorks. Então, vou colocar AdventureWorks.
Ué, algum erro aconteceu? Ele vai aparecer para mim o erro, attach database. Ele não encontrou o arquivo, lógico. Remove. Vamos ver se eu consigo fazer agora. E foi sem problema. Ele criou um arquivo de log para mim. Eu estava colocando o nome do banco, do arquivo de log, estava passando um arquivo de log e ele não estava achando. Então, aqui se eu abrir tables, vai ter todas as tabelas desse banco de dados. Então, vai ter person, por exemplo, eu vou fazer um select aqui, vai ter dados dentro dessas tabelas. É muito bom para fazer select, para poder aprender, para poder fazer join, para ver como funciona. Tem vários esquemas aqui diferentes. Então, são vários exemplos muito bacanas que são, digamos, de uma empresa real. São todos arquivos, são todos dados fictícios, mas eles ajudam bastante. Por exemplo, eu quero colocar first name, middle name, last name dentro de uma coluna chamada name. Então, aí você vai trabalhando, você vai aprendendo como o SQL Server funciona a partir desse tipo de dado. Então, são vários dados. Aqui tem um dado de demografia, row guide, modified date. Então, é uma tabela de pessoas com todas as características de um banco de dados de produção. Tem primary key, tem foreign key, ele é bem completo. Tem views, tem também stored procedures aqui. Então, é um banco de dados como se estivesse em produção, como se fosse uma empresa que estivesse funcionando, que estivesse utilizando esse banco de dados como seu banco de dados operacional, e não um banco de dados de data warehousing, que é um outro banco de dados que a gente também consegue fazer download a partir do Codeplex. Se a gente vier aqui em Files, e aí a gente consegue ver o nosso log e onde que ele está. Então, o log ele foi criado, o log ele aparece, deixa eu dar o Ctrl+C aqui, eu já estou no mesmo local, então o nosso arquivo de log ele foi criado. Ele não foi necessário para a criação desse banco de dados. Então, para quando a gente copiou de um lado para o outro, só precisava do MDF, porque a gente fez o detach dele com sucesso, sem problema nenhum, e aí a gente consegue descartar o log. Mas enquanto o banco de dados estiver em funcionamento, a gente precisa do LDF, do arquivo de log, para que o próprio SQL possa funcionar. Então, essa que é a base de dados AdventureWorks, para isso que ela serve. Ela é uma empresa, é um banco de dados operacional de uma empresa de bicicletas e tem fotos, tem diversas coisas dentro desse banco de dados que são salvos. Então, recomendo vocês, vai lá no site do Codeplex, baixa esse banco de dados e para a gente começar a poder trabalhar, para vocês terem um pouco mais de familiaridade em relação ao SQL Server, para começar a fazer select, enfim, para ver como que a estrutura de um banco de dados funciona, o AdventureWorks é um ótimo exemplo.